Chegou o momento que todos esperavam. Muita gente tratou o 12 de dezembro como um simples portal de manifestação, mas a verdade é que estão perdendo algo crucial. Já há quem esteja cometendo erros irreversíveis sem nem perceber. Hoje está acontecendo algo inesperado, algo que poucos enxergam por trás das cortinas desse dia. Há uma energia em jogo que exige sua atenção imediata. Muitos estão caindo numa armadilha agora mesmo, arriscando perder exatamente o que esse portal promete trazer. Mas se você está aqui, ouvindo isso, é porque está pronto. Você não vai seguir o mesmo caminho que eles. Vamos ser francos, esse portal não se comportou como imaginávamos. Ninguém previu que o 12 de dezembro teria um impacto tão profundo. Até quem esperou o ano inteiro por esse momento ficou surpreso com a intensidade. Algo nesse dia se abriu mais do que deveria, e agora as consequências espirituais estão se desenrolando diante dos nossos olhos. Muitos estão agindo de forma precipitada, sem perceber os sinais. Mas ao final dessa conversa, você vai entender exatamente o que está acontecendo e por que vai se agradecer por ter prestado atenção. Estamos vivendo uma verdadeira explosão energética, não no sentido negativo, mas revelador. As pessoas se acostumaram a tratar os portais como espaços seguros e automaticamente benéficos, mas hoje essa ideia está se voltando contra elas. A energia do 12 de dezembro é positiva, poderosa e cheia de potencial, mas não perdoa ações impulsivas. Há uma pressão interna forte hoje, um impulso para agir na hora, enviar a mensagem, tomar a decisão, resolver o conflito ou forçar uma clareza que ainda não se consolidou. Muitos acreditam que estão sendo decisivos, mas na realidade estão sendo apressados. E agir sob pressão nesse portal não leva a grandes avanços, leva ao esgotamento. É aí que as pessoas erram. Confundem movimento com alinhamento. Correm atrás de resultados rápidos, progressos visíveis ou espiritualidade performática, fazendo algo só para sentir que estão aproveitando o momento. Quando isso acontece, a energia não recompensa, ela amplifica o erro. Uma força poderosa não corrige desalinhamentos, ela os expõe. Hoje não é dia de forçar resultados ou provar que você está espiritualmente ativo. Se uma ação é movida por medo, urgência, comparação, ego ou necessidade de validação, o portal não acelera a recompensa. Ele acelera o cansaço. Mostra com clareza se você está agindo por alinhamento ou por pressão. E você precisa saber como se segurar antes de cometer os mesmos erros. Uma das coisas mais estranhas de hoje é a velocidade do feedback. Normalmente leva tempo para perceber se uma decisão foi acertada ou não. Hoje o sinal aparece quase instantaneamente e antes mesmo de você agir. Existe um padrão interno muito específico que surge logo antes de alguém tomar uma atitude precipitada sob esse portal. Primeiro, a urgência toma conta, em vez de uma sensação de segurança. Parece que algo precisa ser feito agora, não que algo precisa ser compreendido. Há uma pressão para agir rápido, não uma clareza que se forma naturalmente. Depois vem a justificativa. Você se sente certo, mas não calmo. Começa a explicar para si mesmo por que essa ação faz sentido, porque é necessária, porque esperar seria um erro. Mas por baixo dessa certeza, atenção. Clareza traz tranquilidade e pressão traz barulho. Hoje o portal amplifica essa diferença como nunca. Outro sinal é tentar forçar a certeza em vez de deixá-la se estabelecer. Você se pressiona a decidir, concluir ou finalizar algo antes que isso se acomode dentro de você. Isso não é intuição, é pressão disfarçada de intuição. Aqui está o ponto crucial. Se você agir enquanto a pressão estiver alta, vai se prender a uma luta desnecessária. Criará resistência onde não precisava existir. Mas se esperar pela estabilidade, mesmo que por pouco tempo, as coisas fluem com muito mais leveza e sem esforço. Hoje não está testando a velocidade dos seus movimentos, mas a sua capacidade de distinguir alinhamento de pressão. E essa diferença é o que determina como o portal vai trabalhar a seu favor. Ignorar o 12 de dezembro não gera caos, punição ou uma queda dramática. Não é assim que essa energia funciona. O que acontece, na verdade, é um atraso silencioso, que a maioria só percebe semanas ou meses depois. O dia passa despercebido, a vida não desmorona, apenas continua em looping. O que costuma ocorrer é que as pessoas seguem investindo energia em caminhos que já se esgotaram. Tentam reviver conversas que já deram o que tinham que dar, perseguem resultados que não respondem mais ou forçam movimento em direções que silenciosamente deixaram de apoiá-las. O mais frustrante é que parece esforço sem retorno. Você não está sendo bloqueado, está sendo redirecionado, mas só se perceber. O 12 de dezembro não é sobre pressão ou urgência, é sobre reconhecimento. Ele destaca quais portas ainda estão vivas e quais são apenas familiares.
Quando alguém ignora esse sinal, não fracassa, apenas confunde familiaridade com alinhamento. É aí que o atraso aparece, não como punição, mas como repetição. A consciência hoje não é uma exigência para o crescimento, é um atalho. Você não precisa sintonizar, mas se fizer isso, para de desperdiçar energia com coisas que já deram sua última resposta. É por isso que tanta gente se sente exausta sem entender por que está lutando contra uma corrente que já mudou de direção. A verdade libertadora é esta: perceber o sinal hoje não obriga você a agir, apenas economiza seu tempo. Permite que você avance sem arrastar pesos que já expiraram. Clareza não exige esforço, ela elimina o esforço desnecessário. E é exatamente isso que esse dia oferece quando é reconhecido. Um dos maiores equívocos sobre o 12 de dezembro é achar que todos devem sentir algo dramático. Essa ideia por si só gera confusão. A realidade é que esse portal não atinge todo mundo da mesma forma, e a intensidade de hoje tem pouco a ver com o quanto alguém se considera espiritual. Tem tudo a ver com alinhamento. Para algumas pessoas, hoje parece surpreendentemente tranquilo, calmo, quase sem acontecimentos. E não é porque nada está acontecendo, é porque nada está sendo resistido. Quando alguém já está seguindo na direção que sua vida quer tomar, o portal não precisa sacudir nada. Ele apenas confirma o que já está em movimento. Para outros, hoje parece pesado, carregado ou internamente intenso. Os pensamentos se repetem, as emoções vêm à tona, as decisões parecem mais próximas do que nunca. Isso não significa que algo está errado. Significa que algo está sendo negociado internamente. A intensidade não é caos, é clareza tentando se estabelecer. O desconforto não é um sinal de problema, é um convite para observar, descendido sobre eles, mas porque o impulso de agir parece um sinal divino. E aqui está o detalhe que poucos percebem: o portal não distingue entre a voz que vem de dentro e o eco que vem de fora. Ele apenas amplifica. O que você sente como uma revelação pessoal pode ser, na verdade, a ressonância de uma energia coletiva, uma ideia que ganhou força no ar, um padrão que se espalhou como uma onda, uma decisão que parece sua, mas foi semeada por milhares de outras mentes no mesmo instante. Isso não torna a experiência menos real, mas torna a distinção essencial. Quando você age movido pelo que parece ser sua verdade, mas na verdade é um reflexo do que está vibrando ao seu redor, o resultado é uma sensação de vazio depois do movimento. Você avança, mas não chega a lugar nenhum. Você declara, mas não sente o peso da autenticidade. Porque o que é coletivo nunca se encaixa perfeitamente em quem você é. Ele serve como um espelho, não como uma bússola. Hoje, mais do que em qualquer outro dia, é preciso perguntar: isso é meu, ou isso é o que está no ar? A resposta não está na intensidade da emoção, mas na qualidade da presença. Quando algo é verdadeiramente seu, você sente uma quietude antes da ação, não a pressa de quem precisa provar algo, mas a certeza de quem já sabe. Quando é coletivo, há sempre um traço de urgência, uma necessidade de validação, um medo de ficar para trás. O portal não julga, ele apenas mostra. E é por isso que hoje é um dia de ouro para quem sabe observar. Enquanto muitos se deixam levar pela corrente, você pode escolher ficar à margem por um momento, não para resistir, mas para sentir. Para notar quais impulsos vêm com o peso de preciso fazer isso agora, e quais chegam com isso faz sentido. A diferença é sutil, mas decisiva. Um leva à exaustão, o outro à expansão. O mais fascinante é que o portal não exige que você se isole do mundo para ouvir sua voz. Ele pede apenas que você não confunda o volume com a verdade. Porque hoje, até o silêncio pode ser barulhento. Até a inação pode ser um movimento. E até a dúvida pode ser a forma mais pura de clareza. Se você conseguir atravessar este dia sem se perder na agitação alheia, sem se apressar para seguir o que todos parecem estar seguindo, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber que o que é seu sempre esteve aqui. Não como uma ideia brilhante que surgiu do nada, mas como um fio que já estava tecido em você, esperando apenas o momento certo para se revelar. E quando isso acontece, o portal não é mais um teste. É um convite. Um convite para agir não porque o mundo está agindo, mas porque você finalmente reconhece o que sempre soube. Isso sem aviso, sem drama, como se o próprio desejo soubesse que sua missão estava cumprida. O que resta não é um vazio, mas um espaço limpo, onde antes havia a insistência de algo que já não pertencia mais ao seu caminho. E é nesse silêncio que algo novo pode surgir, não como uma ideia brilhante ou um plano grandioso, mas como uma percepção sutil, quase imperceptível, de que o que você realmente quer não precisa ser forçado. Não precisa de esforço para existir. Ele simplesmente está ali, como um eco que ressoa em harmonia com o que você já é. O portal não pede que você se esforce para desejar,
mas que permita que o desejo verdadeiro se revele, sem pressa, sem cobrança, sem a necessidade de provar nada a ninguém. Muitas vezes confundimos intensidade com importância. Achamos que se algo não nos agita, não nos emociona profundamente, não nos faz perder o sono, então não é relevante. Mas o 1212 mostra que a força de um desejo não está no barulho que ele faz, mas na quietude com que ele se alinha ao seu ritmo. Um chamado verdadeiro não grita. Ele sussurra, e só quem está disposto a ouvir em meio ao silêncio consegue reconhecê-lo. Isso não significa que você deva ignorar o que sente ou reprimir suas vontades. Significa apenas que hoje é um dia para observar, sem julgamento, o que realmente merece sua energia. Se algo ainda faz sentido, ele permanecerá. Se não, ele se dissolverá como névoa ao amanhecer, deixando para trás apenas o que é essencial. E o que é essencial não precisa de justificativas. Ele simplesmente é. O portal também revela algo surpreendente sobre a natureza do tempo. Em dias como este, o futuro não é uma linha reta a ser percorrida com pressa, mas um campo de possibilidades que se desdobra no seu próprio ritmo. Não há necessidade de acelerar, de forçar decisões, de preencher cada segundo com ação só para sentir que está avançando. O 1212 não recompensa a velocidade, mas a precisão. Ele não exige que você chegue primeiro, mas que chegue certo. E chegar certo nem sempre significa chegar rápido. Às vezes, significa esperar. Às vezes, significa perceber que o que você buscava já estava ao seu alcance, mas você estava tão focado no próximo passo que não viu o que já estava ali. O portal não é um teste de resistência, mas de atenção. Ele não pede que você faça mais, mas que veja melhor. Quando você para de lutar contra o ritmo natural das coisas, algo extraordinário acontece. As peças começam a se encaixar sem esforço. Não porque você as forçou, mas porque elas sempre estiveram destinadas a se encontrar. E isso não é sorte. É alinhamento. É a confirmação de que quando você confia no que é seu, o universo conspira para que isso se manifeste, não como um milagre, mas como uma consequência natural do que já estava escrito em você. O maior equívoco sobre dias como este é acreditar que eles são feitos para grandes revelações ou transformações dramáticas. Mas a verdade é que o 1212 não precisa de espetáculo. Ele opera na sutileza, naquilo que é tão óbvio que quase passa despercebido. Ele não exige que você mude, mas que reconheça o que já é. E quando você faz isso, a mudança acontece por si só, sem resistência, sem luta, como uma folha que se solta do galho no momento certo. Hoje não é um dia para forçar nada. É um dia para permitir. Permitir que o que é seu encontre você. Permitir que o que não é mais seu se afaste sem drama. Permitir que o tempo faça seu trabalho, enquanto você simplesmente observa, confiante de que o que precisa chegar chegará. Não porque você correu atrás, mas porque estava destinado a ser seu desde o início. E isso acontece sem força, sem pressão, sem a necessidade de preencher o vazio com algo novo. O espaço se abre não para te deixar vazio, mas para que algo mais preciso surja no momento exato. Há poder nessa pausa. Quando o desejo se dissolve naturalmente, o comportamento muda sem esforço. A maioria das pessoas chega a este portal com a mentalidade de extração. Elas vasculham o dia em busca de algo chamativo, um sinal, um milagre, um pico emocional repentino, um momento que prove que algo está acontecendo. Querem confirmação, segurança, uma recompensa rápida para apontar e dizer: é isso. E quando o dia não entrega esse espetáculo, elas forçam significado em momentos aleatórios ou desistem, convencidas de que nada aconteceu. Essa abordagem ignora por completo a inteligência deste portal. O 1212 não responde bem a quem tenta puxar algo dele. Não se abre para quem o trata como uma máquina de vendas, onde se insere uma intenção e se espera um prêmio. Ele opera em outro nível, um que valoriza a consciência mais do que a ambição. O que te diferencia do ruído hoje não é óbvio, mas é poderoso. Você não veio aqui exigindo resultados. Não veio atrás de truques de mágica ou garantias. Você veio para entender o que realmente está acontecendo sob a superfície, e isso por si só transforma a forma como este dia se revela para você. A compreensão chega mais rápido do que o desejo jamais conseguiria. A maioria das pessoas sobrecarrega dias como este com esforço, afirmações empilhadas sobre afirmações, otimismo forçado, verificações constantes para ver se algo já mudou. Você não fez isso. Você parou tempo suficiente para observar. E é essa observação que permite ao portal fazer seu verdadeiro trabalho. Não porque você seja especial, mas porque você é preciso. O discernimento é a verdadeira vantagem hoje. A capacidade de notar a pressão sem obedecê-la, de reconhecer a clareza sem correr para agir,
de ver o que está sendo revelado em vez de tentar fabricar significado. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já sabe disso. E esse saber é o que faz toda a diferença. Agora, o convite é simples: confie no processo. Não porque ele promete algo grandioso, mas porque ele já está em movimento, e você, ao observar, já faz parte dele.